A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nessa noite, amém? Que Deus abençoe você, culto de Santa Ceia, culto que nós estaremos aqui reunidos de uma forma maravilhosa, como igreja do Senhor Jesus, que relembra a sua morte na cruz do Calvário. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui e ver cada um de vocês aqui presentes nessa noite, buscando, adorando, louvando a presença de Deus. Como é importante nós termos o nosso coração adorador. A palavra do Senhor nos diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que nós possamos ter esse sentimento no coração de que tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daquele que foi chamado pelo Senhor. Amém? Como a pastora falou aqui, nós vamos ter o nosso aniversário daqui a 2 semanas, sem ser a semana que vem agora, a outra, será dia 15, 16 e 17. Na sexta-feira, dia 15, nós teremos a presença aqui da irmã Emily Fernandes, que já esteve aqui da Assembleia de Deus, estará aqui trazendo a ministração da palavra de Deus, o grupo de louvor da igreja, e eu conto com cada um de vocês. No sábado teremos aqui o grupo de louvor Casa do Profeta, que já esteve aqui também, uma bênção os irmãos, né? Também da igreja Assembleia de Deus, que estará presente aqui. Teremos a coreografia do Lírio dos Vales, teremos também muita adoração a Deus nesses 3 dias, e no domingo o louvor estará sendo feito pelo Ministério da Igreja, Arca da Aliança, também pelas Mulheres em Ação, e teremos a presença aqui do pastor Laércio Luiz Ferreira, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no domingo, dia 17. Se programe para esses 3 dias, com certeza serão dias muito abençoados, que estaremos aqui comemorando nosso 8º aniversário desta igreja. Amém? Vamos à palavra de Deus? Eu quero pedir a você, nessa noite, que abra comigo a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, capítulo número 19, verso número 2. Segunda Samuel, capítulo 19, verso número 2. Confesso para os irmãos que não era essa a palavra que eu iria trazer, mas como nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, Deus tocou muito no meu coração a respeito dessa ministração, e ouvindo a voz do Senhor, é melhor obedecer. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você preste muita atenção nessa noite, para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo. Amém? Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante deste altar, Pai. Nesta hora, Senhor, nós nos apresentamos aqui
como servos do Senhor, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar ao nosso coração nessa noite, como tem falado todos os cultos, ó Deus, através dos Teus servos, ó Deus. Pai, nos abençoa nessa noite, e seja o Senhor, a cada dia, Pai, a estar nos usando, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, e saber que vem de Ti, Senhor, que vem das Tuas mãos, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Abençoa nessa noite a Tua igreja, o Teu povo, que nós possamos sairmos deste lugar, cheios do Teu poder e cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Toma nas Tuas mãos a cada um de nós. Toma, Jesus, esta igreja maravilhosa, Senhor. Esta igreja, Senhor, que Te adora em espírito e em verdade, Senhor. Toma nessa noite, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. Esse lugar, Senhor, seja cheio da Tua glória, Senhor. Esse lugar, Senhor, seja impactado pela Tua presença, Senhor. Que tão somente, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar aqui falando, Senhor, a cada coração, Pai. E nós possamos receber de Ti, Senhor, a nossa vitória, Senhor. Saímos desse lugar, edificados pela Tua presença, Senhor, renovados pela Tua unção, Senhor, e que o Senhor, Pai, continue, Senhor, nos usando, Pai, para a honra e para a Tua glória, Senhor. Recebe a nosso louvor, recebe nessa hora a nossa oração, recebe nesse momento, Senhor, a nossa oferta, à Tua presença nesse lugar. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa noite. O tema da nossa mensagem: não perca a visão de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra de Deus é uma palavra para hoje. É uma palavra para nós que estamos vivendo o dia de hoje. O dia de hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Porque ela traz uma realidade que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido nesse tempo em que a gente está vivendo. Uma certa vez lá na empresa, quando eu trabalhava, teve um rapaz que me procurava constantemente, já tinha trabalhado lá, e ele sempre me ligava: Ricardo, me dá uma força aí para que eu possa voltar para a empresa. Me ajuda. Abre as portas aí para mim. Eu estou precisando muito. Minha família. Eu tenho filhos para criar. Estou precisando muito. E eu tinha ali uma vaga na minha área, que eu trabalhava na área de logística. Tinha uma área, meu departamento. E tinha outros candidatos, melhores que ele. Mas às vezes o coração, ele fala mais alto. Eu vou te abençoar, disse ele. E o chamei, conversei com ele, fiz todo o esforço para trazê-lo de volta, e ele entrou na empresa, começou a trabalhar. Mas ele começou, irmãos, me agradecer muito. Obrigado, Ricardo, obrigado pela essa bênção, obrigado, estou precisando muito, eu estou louvando ao Senhor por essa oportunidade. Falei, amém. Mas com o tempo,
ele foi começando a faltar. Começando a não chegar no horário. Chegava depois do horário. Chegava atrasado. Não terminava o seu trabalho como deveria fazer. E a gente que apoiou, a gente que indicou, para quem trabalha, você sabe a responsabilidade que é. Você indicar alguém começar a falhar com você. Ele precisava daquele emprego. Ele me agradeceu. Mas chegou um momento em que não tinha mais como segurá-lo ali na empresa, não tinha mais como dar essa oportunidade de continuidade para ele. E eu tive que dispensá-lo. Com muito peso no coração. Recebeu a sua vitória. Mas ficou triste. Recebeu a sua bênção, mas perdeu algo muito importante para ele e para a sua família. Recebeu a sua vitória, e naqueles dias ficou triste. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Quantas vezes nós recebemos uma vitória e no mesmo dia vem a tristeza. Recebe uma bênção, uma grande vitória, você vence uma grande batalha e você tem uma tristeza no coração. Isso aconteceu com esse servo do Senhor. Davi enfrentou um momento na vida dele em que o seu filho se levantou contra ele. Absalão tomou o reino. E Davi simplesmente fugia dele. Mas Absalão queria matar Davi, seu próprio filho querendo matar o rei. Davi já era ungido, o rei. Mas Davi não era um pai presente. Davi não era uma pessoa que levou uma educação aos seus filhos. Não era uma pessoa que se preocupava em ver como estava o estado espiritual, físico, material da vida dos seus filhos. Davi era um homem muito preocupado, com muitas outras prioridades, e esqueceu do principal, que era cuidar da sua própria casa. Os seus filhos começaram a criar problemas. Um dos filhos abusa da sua própria irmã. E Absalão, imaginando que Davi pudesse dar um conselho, trazer ali uma palavra de advertência, de correção para os seus filhos, não o faz. E aquilo vai passando, e outros problemas entre eles acontecem. E Absalão se revolta com o seu próprio pai. Consegue conclamar o povo para segui-lo, e Davi foge, para não morrer em batalha. E Davi permanece um bom período do seu tempo, se afastando, em lugares de refúgio, em lugares separados,
Davi passa uma boa parte do seu tempo procurando esperar no Senhor o momento em que Deus iria agir ao seu favor. E numa batalha, Joabe, um dos servos de Davi, teve a oportunidade de ver Absalão preso e vai lá, mata Absalão. Acontece que essa mensagem chega à vida de Davi, chega aos soldados de Davi, chega a todas aquelas pessoas que estavam juntos com Davi, e todos se alegram. Aquele que perseguia Davi morreu. Agora nós podemos voltar para a cidade, podemos ir. Agora Davi pode ser rei novamente, pode voltar a reinar para o seu povo, na qual o Senhor é que tinha eleito Davi para esses momentos. Agora, chegando lá, irmãos, diz a palavra do Senhor, que aquela vitória se tornou numa grande tristeza. Por que se tornou numa grande tristeza? Porque Davi entrou na cidade, e você pode acompanhar aqui na palavra de Deus, entrou às escondidas na cidade, verso número 3, como o povo de vergonha quando foge da peleja. O rei estava com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, meu filho Absalão. O rei entra, mas entra de cabeça baixa, entra triste, o seu povo todo triste, os seus soldados que o acompanhavam também ali desanimados, e de ver o estado de Davi, de ver a situação de Davi. Eu comecei a olhar para essa palavra, e comecei a ver, irmãos, que a minha atitude pode afetar aquelas pessoas que estão ao meu redor. A minha atitude, diante daquilo que acontece, pode afetar as pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, Davi deveria entrar contente, apesar de ser o seu filho, mas o perseguia, o queria matá-lo. Os seus soldados deveriam entrar na cidade também sabendo que agora Davi poderia reinar, e deveriam todos entrar alegres, felizes, Davi jubiloso, Davi contente. Mas eles entram de cabeça baixa, entram tristes, entram desanimados, entram naquele estado de espírito o pior possível. Deus falou ao meu coração que muitas vezes, irmãos, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos ter muito cuidado. Aquilo que Deus coloca na tua vida, pai, na tua vida, mãe, nós temos uma grande responsabilidade dentro da nossa própria casa. Uma certa mulher,
Uma vez veio, há muitos anos atrás, ela veio falar comigo e disse: pastor, eu durante muito tempo me esforcei para pagar umas dívidas que eu tinha, e eu consegui. E naquele dia eu estava tão jubilosa, estava tão feliz, porque eu tinha conseguido terminar de pagar aqueles meus débitos. E ela ali disse que preparou algo para o seu esposo, algo para abençoar ele quando ele chegou do trabalho. Ele chegou todo arrogante, chegou todo bravo. Aquela vitória que aquela mulher tinha conseguido naqueles dias, de sanar aquelas dívidas, se tornou numa tristeza. Aquela vitória que ela tanto buscou, naquele mesmo dia, se tornou em tristeza. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Quando a gente não consegue valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos uma grande responsabilidade de levar um relatório de felicidade para dentro da nossa casa. Nós temos uma grande responsabilidade, apesar dos momentos difíceis em que passamos, de trazer uma palavra que venha trazer alegria para dentro de casa, uma palavra que venha trazer satisfação para dentro de casa. Porque muitas vezes a tua esposa ou o teu marido, que naquele dia teve uma grande vitória em alguma área na sua vida, esperava algo mais, mas aquela vitória se tornou em tristeza. A vitória de Davi, a batalha que Davi venceu, que era aquela guerra contra o seu filho, se tornou uma tristeza. E nós, como homens e como mulheres de Deus, o Espírito de Deus falou ao meu coração que nós precisamos começar a vigiar. Vigiar para que aquela vitória que você conquistou, ela não se torne tristeza por algum motivo. Não se torne tristeza porque alguém falou alguma coisa. Eu olho para essa experiência de Davi e vejo que ele, como rei, ele deveria ter uma outra postura. Como pai, ele poderia ter sentimentos, sim, de tristeza no seu coração, mas ele era rei. E como rei, ele sabe que a sua atitude pode influenciar aquelas pessoas que estão ao redor dele. Você, como pai, Deus te colocou uma família. Nós, como pais, precisamos ter muito cuidado, porque nós temos que influenciar para melhor. Nós temos que influenciar para crescimento. Nós temos que influenciar para alegrar a nossa casa. Talvez a gente passe tantos problemas, porque muitas vezes nós não entendemos essas situações que acontecem. Temos vitórias, mas aquela vitória naquele dia, ela se torna uma tristeza, por algum motivo. O nosso adversário, ele é ladrão de alegria. Ele veio para roubar, para matar, para destruir,
para tirar a visão que Deus preparou para o seu povo. Porque você nasceu de novo, você é nova criatura. Nós nascemos, irmãos, para profetizar, nascemos para abençoar, nascemos para dizer palavras que venham engrandecer. A Bíblia diz: quando se reúnem 2 ou 3 pessoas, conte as bênçãos e quantas são que recebeu da divina mão. Deus separou a sua igreja para começar a enxergar que nós estamos vivendo sobre uma nova esfera espiritual, um novo momento em que Deus separou cada um de nós para experimentarmos a presença do Senhor na nossa vida. E quando nós experimentamos essa presença do Senhor, não é qualquer coisa, não é qualquer momento, não é qualquer dificuldade que vai tirar a alegria do Senhor dentro de mim. Não vai ser qualquer instante, não vai ser qualquer luta, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para abundar no meu depósito da minha casa. Aleluias. Glória a Deus. Mas essa palavra, irmãos, ela fala mais. Esse homem que acompanhava Davi, Joabe, ele chega para Davi, no verso número 5 e 6, preste atenção. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos, e das tuas filhas, e da vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Que coisa, hein, irmãos? Que palavra é essa desse homem para Davi? Sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou algo muito interessante. Que muitas vezes tem alguém perto de você, enxergando alguma coisa que você não está vendo. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós teimamos em fazer uma coisa. Teimamos e continuamos a fazer a mesma coisa. Mas Deus usa um Joabe para abrir os olhos de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também falhou, também errou. E Davi, nesse momento, ele recebe aquela palavra. Sabe, irmãos, nós precisamos saber que nós estamos envolvidos em um reino espiritual, em que o nosso inimigo, ele procura nos cegar o nosso entendimento. Nós vivemos num mundo assim. O nosso adversário não quer com que você enxergue o que Deus preparou para você. E nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Muitas vezes para entender aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos e nas minhas mãos. Nesse momento Davi não estava entendendo nada. Ele só tinha o sentimento para como pai, mas ele não tinha o sentimento para como rei. E nesse instante,
Joabe enxerga algo muito importante para que Davi não estava vendo. Eu louvo a Deus por vidas e por corações que estão aqui neste lugar, que têm visão espiritual. Eu louvo a Deus porque o Senhor é maravilhoso. Deus sempre usa alguém. Deus sempre levanta alguém. Deus sempre fala através de alguém para mostrar alguma coisa que possa não estar indo corretamente. E nós precisamos estar abertos a isso. Deus levanta Joabes para trazer uma revelação daquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo. E a Bíblia nos diz que ele continua: levanta-te, pois agora sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo desde sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Irmãos, que coragem desse homem de Deus. Quando Deus levanta, Deus usa uma boca para profetizar para a tua vida, não tem dúvida. Quando Deus usa e Deus fala, obedeça. Aceite. Reconheça. Porque homens são levantados para ministrar em teu favor. Homens são levantados para te abençoar. Homens são levantados como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E Deus jamais Ele vai deixar desamparado cada um de nós com algo errado. Deus sempre tem um profeta, Deus sempre tem um homem de Deus, Deus sempre tem alguém para nos mostrar um caminho diferente. E Davi poderia perder todas as pessoas que estavam ao seu lado. Davi poderia perder aqueles amigos, aqueles valentes de Davi que estavam lutando com ele. Poderia perder o seu reino. Porque o coração falou mais alto. O coração de pai falou mais alto do que o coração de rei. Uma grande vitória que se tornou luto, que se tornou tristeza. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele tocou muito o meu coração nesse sentido. Nós precisamos vigiar. Vigiar, porque o nosso adversário não brinca, não dorme. Às vezes aquela vitória que você tanto busca, ela acontece na tua vida, mas porque paramos de orar, paramos de buscar, a tristeza vem. Paramos de enxergar, a tristeza vem. E começa a nos consumir. Mas graças a Deus que Davi não era um homem somente que estava ali para ser rei. Ele tinha homens que o ajudavam, homens que cooperavam com ele. Porque a Bíblia diz que ele reconheceu
que precisava de mudanças. A Bíblia diz, no verso número 8, que o rei se levantou e assentou à porta. E fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio e apresentou-se diante do rei. Todo o povo veio e apresentou-se diante do rei. Ele reconheceu que precisava de mudanças. Ele reconheceu que ele não estava enxergando a verdadeira realidade. Eu quero dizer para você nessa noite, que nós temos uma grande responsabilidade. Nós que estamos como maridos, esposas, às vezes as coisas não estão boas lá em casa. Mas que tipo de relatório você tem levado para dentro da tua casa? Às vezes a tua esposa, ela está fazendo aquele jantar tão gostoso para você, tão feliz aguardando você chegar. E você chega murmurando, você chega reclamando das contas, você chega reclamando do dinheiro que não dá, você chega dizendo 1001 palavras, e você tira toda aquela alegria, toda aquela vitória que aquela serva do Senhor tinha conseguido naquele dia. Muitas vezes nós agimos assim, muitas vezes nós atropelamos com sentimentos. Tínhamos uma grande vitória naquele dia, mas ela se tornou em tristeza. Jesus Cristo, Ele veio, morreu a nossa morte, nos deu uma grande vitória na cruz do Calvário, nos deu uma grande vitória na cruz do Calvário, e nós vimos o amor de Jesus. Mas quantas vezes essa vitória que Cristo deu na cruz por mim e por você se torna em tristeza? Quantas vezes essa vitória que Jesus teve nessa cruz do Calvário pela sua vida se torna em tristeza? Quando nós perdemos a comunhão, quando nós deixamos de perdoar, quando nós deixamos de amar o nosso irmão, deixamos de abençoar, deixamos de falar palavras boas. Jesus Cristo morreu por você. É momento de a gente ter alegria no coração. Quantas pessoas que chegaram aqui nessa noite, quando eu estava ali atrás, o Espírito de Deus falou no meu coração. Tem muita gente triste aqui nessa noite. Tem muita gente triste aqui nessa noite. Jesus Cristo morreu por você, e Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar pelo caminho, Ele vai abrir uma porta na hora certa, no momento exato. Jesus Cristo vai fazer aquilo que Ele se comprometeu com você, porque se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Essa noite, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o estado do seu coração, mas é momento de nós participarmos dessa mesa. Para participarmos dessa mesa, você tem que estar em comunhão com Deus em primeiro lugar, e comunhão com o seu irmão. Você não pode ter mágoas de ninguém no seu coração. Você não pode ter tristeza porque alguém falou alguma coisa e você teve alguma raiz de amargura ali. Para participar dessa mesa, você tem que estar com o coração na presença do Pai. Você tem que estar com o coração sedento de saber que Deus está querendo te servir e quer te abençoar nessa noite. Eu quero pedir ao grupo de louvor que venha aqui à frente.
Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluias. Enquanto nós estivermos aqui adorando a Deus, eu quero convidar você que crê, que Jesus trouxe alegria para a sua vida, não participe dessa mesa do jeito que você está. Jesus quer fazer algo excelente na sua vida. Nós estamos aqui como o corpo do Senhor. E não importa os motivos que têm te levado a ter estes sentimentos. Não importa a tristeza que você está passando hoje. O que importa, igreja, é que Jesus já nos deu a sua vitória. Isso é que nos alegra. Isso é que nos impulsiona. Isso que nos faz caminhar. Porque as situações desse mundo a gente vence. A gente passa por cima, uma hora as coisas mudam. Mas saber que Deus está conosco nessa batalha, que Deus está comigo e com você, é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Alegra o teu coração nessa noite. Alegra os teus sentimentos nessa noite. Você não está sozinho. Amém. Eu quero você aqui à frente nessa noite. Não fique aí sentado. Venha à presença de Deus. Venha à presença de Deus aqui nessa noite. Amém.